com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus. Estamos essa semana aí falando sobre temor do Senhor e hoje eu quero falar sobre as características daquele que teme a Deus. Quais as características da pessoa que teme a Deus? Sabemos pela palavra que a sabedoria vem de temer a Deus. Quem teme o Senhor tem respeito por ele e não quer desagradá-lo. Por isso, o temor do Senhor, ele nos leva a viver uma vida correta diante de todos, porque primeiro nós queremos agradar a Deus. Então, o temor do Senhor nos leva a viver uma vida correta e uma vida de obediência a Deus. O temor do Senhor nos ajuda a evitar muitos erros. As regras de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus, ela nos protege do pecado e das suas consequências. Porque o pecado tem consequências. A palavra diz, lá em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em 1 Coríntios, melhor dizendo, o apóstolo Paulo disse, então o salário do pecado, a recompensa, a consequência do pecado é a morte. Mas o presente de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, o temor do Senhor, aquele que vive uma vida para temer a Deus, ele é protegido do pecado e, consequentemente, das consequências que o pecado traz para a vida daquele que peca. Quando nós obedecemos a Deus, nós ficamos debaixo da proteção de sua justiça. O temor do Senhor também nos ensina a nos arrepender e a pedir perdão pelos nossos pecados. Então, a principal característica daquele que teme a Deus é que essa pessoa, ela obedece às leis de Deus, ela obedece os mandamentos do Senhor, ela procura andar dentro da palavra de Deus, porque ela teme a Deus. Então, quando você teme a Deus, você está fazendo um bem para você, em primeiro lugar, você está fazendo um bem para você. Segundo, você está fazendo um bem para a sociedade. Quando você teme a Deus, você é uma pessoa abençoada, tanto primeiramente para você mesma, e depois, em segundo lugar, você é uma pessoa abençoada para as pessoas que convivem com você. Se você teme a Deus, você é uma pessoa abençoada para sua família. Você é uma pessoa abençoada para as pessoas que trabalham com você. Você é uma pessoa abençoada para o mundo. Você é uma pessoa abençoada no seu trabalho, na rua, né? No comércio. Você é uma pessoa abençoada na igreja. Então, quando você teme a Deus, você é uma pessoa feliz. E a palavra vai nos dizer, vai nos contar a história aqui em Atos, capítulo 10, versículo 1, diz que morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio. Ele era capitão do regimento italiano. Ele era um homem devoto a Deus e temente a Deus, como também toda a sua família. Eles davam aos pobres esmolas generosas e sempre oravam ao Senhor. Esse Cornélio aqui, ele era um romano. Ele não era só um romano, mas ele era um oficial. Ele era um comandante do exército romano, do regimento italiano. Ele era um homem que aprendeu, que cresceu dentro da cultura e dentro do sistema de Roma. Mas agora a Bíblia vai nos dizer que ele era um homem devoto, dedicado. Ele conheceu a fé ao Deus de Abraão, ele conheceu a fé do Deus de Israel, e diz a palavra que ele decidiu se devotar a esse Deus. Ele estava ali naquela região ali de Cesareia, ali no meio do povo de Israel. A fé do Deus de Israel entrou no coração dele e ele decidiu devotar a vida dele a esse Deus. Ele largou todos os outros que ele tinha aprendido a viver e adorar. Ele decidiu abandonar as crenças que ele tinha para poder se devotar ao Deus do povo aonde ele morava. Ele morava ali no meio do povo de Israel. E o povo de Israel, eles têm o Deus, mas eles servem, eles têm uma aliança com Deus que criou os céus e a terra, porque Deus escolheu Abraão, porque Abraão era amigo de Deus, ele é o patriarca do povo de Israel. E ele decidiu conhecer o Deus Todo-Poderoso através do povo de Israel, e agora ele decidiu devotar a vida dele, ele decidiu servir só a Deus.
E diz a palavra que ele era temente, ele andava no temor do Senhor. E o que significa andar no temor do Senhor? Obedecer a palavra de Deus, obedecer às regras de Deus. As regras de Deus, gente, que protegem a nossa vida. A gente pensa, a Bíblia é cheia de regras, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode, mas é um não pode que nos protege. É um não pode que é pro nosso bem. É um não pode que vai me livrar de sofrer lá na frente. Porque o pecado, ele traz umas consequências para nossa vida a curto e a longo prazo que acabam com nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde física. Hoje muitas das doenças são pelas escolhas erradas que nós fizemos ao cometer o pecado. Mesmo não, aí a gente não conhecia a Bíblia, não conhecia a palavra de Deus, mas inconscientemente, dentro da nossa cabeça, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Todo ser humano sabe. Tá, gente? Não tem desculpa pra ninguém falar, eu não conhecia. É claro que quando você lê a Bíblia, você desperta aquilo que já tá dentro de você, porque Deus nos fez. Então existe dentro de nós a capacidade de discernir o bem e o mal. Mas aí diz a palavra de Deus que esse homem aqui, ele decidiu. E não era só ele. O Cornélio influenciou a família dele toda. Toda a família dele era como ele. Ele levou essa fé, esse temor, as leis, as regras de Deus para dentro da casa dele. Porque as regras, a lei, ela serve para proteger a nossa vida. Quando você vê lá em Êxodo, Deus tirando o povo do Egito, aquele povo, gente, viveu 400 anos como escravo, ou seja, 4 gerações. Tinha ali filho, neto, tataraneto e uma geração e bisneto, eram 4 gerações. É claro que morreu, a primeira geração morreu, depois, após 100 anos, tinha outra geração, depois já tinha outra geração. Então, quando Moisés, ele foi enviado por Deus ali para resgatar aquele povo, já eram 400 anos, eles estavam na 4ª geração de gente que nasceu sendo escrava. Eles tinham a mentalidade de escravos, eles tinham a mentalidade medíocre, eles tinham a mentalidade de pessoas que não tinham realmente cultura nem nada. Eles tinham a mentalidade de escravos. A mente deles era uma mente pobre. Eles não tinham perspectiva de vida e nem sonhos, porque eles estavam escravizados. Agora Moisés levanta ali e fala, Deus mandou eu vir aqui tirar vocês do Egito. Vocês agora vão ser livres. Toda a rebeldia deles foi porque eles ainda eles foram livres fisicamente, mas ainda eles eram escravos dentro da mente deles. Eles não abriram mão das antigas raízes. Dentro de si, dentro da mente deles, eles ainda pensavam como escravos e agiam como escravos. Porque primeiro, para vivermos o novo de Deus, nós precisamos transformar nossa mente. Nós precisamos entender que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não adianta estar livre fisicamente, mas dentro de nós mesmos estamos presos, estamos amarrados, estamos presos por coisas que aprendemos no passado, que não eram boas para a gente, não fazem bem hoje, mas ainda assim estamos presas a elas. A pensamentos, a ideias dos nossos pais, a ideias, a paradigmas e tantas outras coisas. Eu gastaria muito tempo para falar, entrar detalhadamente, o tempo não permite. Mas é interessante nós entendermos que quando Deus tirou aquele povo e Deus deu regras para eles ali no Êxodo, era porque Deus estava educando aquele povo. Deus estava, não coma carne de porco. Por que não coma carne de porco? Porque hoje a gente sabe que existe um verme, um parasita na carne de porco, que se você comer ela mal passada, esse verme pode até te matar. Ele vai pro seu cérebro lá e te mata. Então Deus estava proibindo para eles algumas coisas, porque se eles tivessem esses hábitos, eles iriam morrer. Deus deu regras para aquele povo, para eles não fazerem nem as necessidades básicas, sabe, as fezes, eles não podiam fazer no acampamento. Deus falou que quem fizesse fezes ali, fizesse suas necessidades básicas, ou 2, vamos dizer assim, fora do acampamento, eles seriam até mortos, seriam fulminados, porque hoje nós sabemos, gente, que fezes, tudo isso aí tem um monte de bactéria que pode matar, dar muitas doenças. Então, havia várias regras. Havia regras por causa da mulher no tempo da menstruação e tudo, e tantas outras coisas. Tudo isso era para que aquele povo pudesse viver. As regras de Deus era para o bem deles e não para o mal. A Bíblia nunca é um livro de regras que vai me fazer mal, gente, de forma nenhuma.
Então, temer a Deus é andar na palavra do Senhor, é temer ao Senhor. E o Cornélio, apesar dele ter nascido num contexto totalmente diferente, averso a Deus, ele conheceu a Deus e decidiu devotar a vida dele e temer a Deus, ele e toda a sua família. E foi tão tremendo o que Deus fez na vida dele, a devoção, o temor dele fazia ele ajudar com generosidade os pobres. E ele sempre orava, até que Deus enviou Pedro até ele, para que eles pudessem ser batizados no nome de Jesus e assim receber o dom espiritual, que era o batismo com o Espírito Santo, e receber o poder de Deus. Mas é interessante também, eu quero pegar um texto aqui, em Salmos, para a gente finalizar, para você entender o que a palavra de Deus vai nos dizer, vai nos ensinar. Salmo 34, a partir do versículo 11, diz o seguinte: venham meus filhos e ouçam-me, e eu os ensinarei a temer o Senhor. Preste bem atenção. Quem deseja ter uma vida longa e próspera? Isso aqui é uma pergunta, tá? O salmista Davi está dizendo: venham meus filhos e ouçam-me, eu os ensinarei a temer o Senhor. Deus estava falando na boca do salmista Davi. Aí o versículo 12 é uma pergunta: quem deseja ter uma vida longa e próspera? Quem deseja? Eu quero. Refrei a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Isso aqui já é um conselho para quem deseja temer o Senhor. Isso aqui já é uma característica de quem teme ao Senhor. Refrear a língua de falar maldade e os lábios de dizerem mentira. Então, quem teme ao Senhor, uma das características da pessoa que teme a Deus é refrear a língua de falar o que é mal, de falar mal dos outros, de ficar dando as suas opiniões sobre a vida alheia e frear a sua boca de dizer mentiras. Segundo, afaste-se do mal e faça o bem. Uma das características marcantes de quem teme a Deus é que ele se afasta do mal, ele sai de perto de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que parece ser mal. Então, do suborno, do engano, da roda dos escarnecedores, tem que se afastar. Se afaste do mal e faça o bem. A outra característica de quem teme a Deus é que essa pessoa faz o bem. A outra característica de quem teme a Deus é que ele busca paz e se esforça para manter a paz. É uma pessoa que promove paz. Não é uma pessoa que fica caçando briga, discussão. Quantas pessoas hoje, a maioria das brigas é porque as pessoas caçam as brigas. As pessoas implicam umas com as outras. Implica dentro de casa, implica no trabalho, implica assim, implica ali, implica cá. Mas aquele que teme a Deus, ele busca a paz. E ele se esforça, porque para manter a paz, fazer paz é fácil, mas manter ela é que é o difícil. A gente tem que se esforçar para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos para os seus clamores. Porque quem teme ao Senhor tem o favor do Senhor. O Senhor, porém, volta o rosto contra aqueles que praticam o mal. Ele apagará da terra qualquer lembrança dessas pessoas que praticam o mal. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata-os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Isso aqui é a promessa para aquele que teme a Deus. Você será ouvido, você será atendido. Se você anda na presença do Senhor, se você decide seguir as regras de Deus, se você decide andar em obediência à palavra de Deus, o Senhor, ele vai sempre te ouvir, ele vai te atender, ele vai estar com você em qualquer dificuldade. O justo é aquele que teme a Deus. Ele enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas, porque ele decide andar e fazer o que é certo. Então, temer a Deus é fazer o que, Poliana? Mesmo o resumo de temer a Deus é fazer o que é certo, sempre. É andar, falar e agir
dentro da minha casa, na rua, no meu trabalho, na minha comunidade evangélica, no meio dos meus amigos, da forma certa sempre. Eu não posso fazer o certo, fazer o bem só para poder mostrar para as pessoas, mas eu preciso entender, existe um Deus que os olhos dele estão sobre mim. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. O Senhor vê o que os justos faz. O Senhor está atento ao que os justos precisam. Então temer a Deus vale a pena, vale muito a pena. Nós precisamos entender que essas características sejam as nossas características. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, obrigada pelo teu amor. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, eu sei que o Senhor tem feito coisas maravilhosas em nós. Que o Senhor possa derramar sobre nós o teu amor, a tua graça, o teu poder e nos ajudar todos os dias a viver uma vida devota para ti, uma vida temente ao Senhor. Que nós possamos, ó Deus, entender que as regras do Senhor, que os teus mandamentos são vida, vida para os nossos ossos, vida para o nosso espírito, vida para a nossa alma. Que nós possamos entender, Senhor, que não existe nada melhor a se fazer nessa vida do que temer ao Senhor, do que obedecer ao Senhor. Porque todos os seus mandamentos são para o nosso bem. Não existe um mandamento do Senhor que não seja para o nosso bem. Feliz é o homem que anda no temor do Senhor. Feliz é o homem e a mulher que obedece a tua lei. Ele será próspero. Aquele que medita na tua lei de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo. Tudo que ele fizer vai prosperar, porque ele anda no temor do Senhor, ele ama a tua palavra, ele obedece os teus mandamentos. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, Pai, é o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus, em